Deus se expressa de uma forma tão visível, cara. Mas aí que tá. Se eu começar a induzir o ateu a acreditar em Deus, eu tô virando um crente. Então, pra mim, ele tem que ter plena liberdade de escolha, de consciência, de tudo. Mas essa minha teoria, você concorda? Concordo. De que o ateu só não teve ainda a necessidade de uma força maior. Mas também não é legítimo, né? Se você acreditar em Deus só porque você tá no perigo, não é melhor você filosofar e meditar e entender que existe uma força por uma questão de verdade, entende? Mas tem gente que se volta pra Deus na hora do medo. O ser humano é muito assim, né? Então. A hora que a água bate na bunda, aí o cara fala... Puta. Mas aí a água volta pra baixo e ele esquece. Então. Entendeu? Falando de música, cara, tem várias músicas que a gente curte que tem aí essas coisas ocultas. Sim. Esse assunto oculto. Vamos falar, Raul Seixas, sei lá, Marilyn Manson. O Marilyn é tipo muito nítido, né? O Sleep que usa o heptagrama, né? Cara, um monte. E aí no final das contas você tá curtindo, você tá ouvindo ali, você nem sabe o que você tá falando, né? O que você tá cantando ou o que você tá propagando. Raul Seixas, eu comecei a prestar atenção esses dias e falei, puta, cara, tem tanta coisa aqui no meio que eu não fazia ideia. Tem uma música do Raul chamada Novo Eon, que é o que a gente processa. O Raul, a história Sociedade do Raul, Alternativa. A Sociedade Alternativa, Gita. O Gita é inspirado no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é uma literatura que surge ali do período pós-védico, ali entre os hindus, que vai falar a mesma coisa. Olha só que interessante. A Kabbalah, que é o berço místico do judaísmo, vai falar a mesma coisa que o Bhagavad Gita lá dos hindus do outro lado do mundo. Que vai falar mais ou menos a mesma coisa das correntes do Egito Antigo. Então, as tradições sumerianas, babilônicas, tudo fala a mesma língua, só que de formas diferentes. Você nasceu num lugar, ela nasceu em outro. Como é que eu vou falar pra vocês da mesma forma? Não tem como. Então essa verdade, ela é remodulada para que vocês entendam nas suas culturas diferentes. Eu trouxe o pessoal do Umbanda aqui. A mesma coisa. Cara, a filosofia ali tem umas coisas muito legais que eu não fazia ideia. Sim. Eu falei de Umbanda ontem, inclusive. Ogum, Oxum... Sabe quem são esses deuses? Os orixás? São as 7 forças diante do trono. É a natureza. É a natureza. E o animal, não sabia. E aí no final cara, escutou samba também, bastante. Várias músicas de samba fala dos deuses da natureza. Sim, dos deuses da natureza. E aí, no final das contas, você tá ali na sua cultura diária e você simplesmente deixa passar. Ele só tá falando o seguinte, existe Deus. Deus existe em todas as culturas. O pessoal fala assim, o umbandista não acredita em Deus. Acredita em Deus. O candomblessista também. Existe um Deus único, um Deus soberano. Só que ele tem seus fractais, ele tem hierarquias menores, forças da natureza, as quais ele governa, para que ele possa manter tudo isso aqui funcionando. São as engrenagens, entende? Então, quando você começa a ver dessa forma, não existe conflito entre as religiões. Só que isso não interessa para algumas pessoas porque não é mercadológico. Você não consegue colocar uma entidade numa igreja sem demonizar e ganhar uns trocos. Você tem que demonizar, você tem que falar que é o diabo, pôr a entidade com a mão para trás. Eu sou o Exu, vim aqui estragar a vida do fulano. Porque dá dinheiro, entendeu? É um bom negócio, investe-se muito nisso. E aí vai a cultura do medo também, né? Exato. Então, assim, você tem que seguir essa doutrina, porque, se você não seguir... Tá fudido. Tá fudido. Né? Mas, vai catar cavaco. Quem faz magia também não tem um pouco disso? Você fala assim, se você não tomar cuidado, isso aqui pode pegar em você. E eu detesto. Eu odeio. Isso pode pegar em você, você tem que ter um amuleto. Você tem que ter proteções. Proteções. Mas isso também não é um pouco propagar o medo? Eu não acho. Eu acho que se você não quiser fazer, não precisa. Não é uma obrigação. Mas você não vai colocar na cabeça da pessoa que se ela não tiver uma autodefesa, isso pode ser um problema? Mas a autodefesa você... Então, se você for um ateu, você não precisa de autodefesa, tá? Até beleza. Na história mas se você é religioso, significa que você acredita numa realidade transcendente à matéria, certo? Sim. Se você toma antibiótico pro corpo, por que você não protege teu corpo espiritual também? Entende? Mas só fazer o bem não seria o suficiente? Do ponto de vista da natureza, não. Não. Faz o bem, fica uma semana fazendo bem, vai lá na natureza e fala pro leão, olha, leão, eu fiz o bem essa semana inteira, eu fui um bom menino, eu me comportei, ele vai te devorar. É a mesma coisa na espiritualidade. Mas é físico, né? O leão é físico. Mas na espiritualidade é a mesma coisa. Dele. Na espiritualidade é a mesma coisa. Nós temos Por que a gente tem a possibilidade de meditação, de oração, de tudo isso? Por que tudo isso foi dado para nós, esses conhecimentos? Não estou dizendo pro ateu. O ateu tem direito dele de não acreditar em porra nenhuma. Né? Agora, para quem acredita... Mas não acreditar em nada, você acredita que não existe nada. É meio conflitante, né? Para eu não acreditar naquilo, eu tenho que primeiro acreditar que aquela possibilidade existe, para depois desacreditar. Mas enfim, não é uma questão que é obrigatório, tá? É uma questão que você vive melhor.
Você vive melhor. O uso dos amuletos, do banho de erva, da meditação, da oração... Pé de coelho, o olho de tem muita coisa que também não tem muito sentido, né? Mas as coisas que fazem sentido e que te deixam melhor, se te deixam melhor, beleza, entende? Agora, não existe essa condenação na magia. Se não usar, vai pro inferno. Ou se não usar, vai vir uma entidade, vai... Não existe eu tô muito fora desse lance. Quando eu era pequeno... É uso facultativo, minha mãe tinha assim... Não, arruda, isso aqui vai te ajudar nisso aqui. Bom, curavam doenças, né? O pé de coelho, não sei, várias coisinhas assim. O trevo de 4 folhas. E algumas coisas funcionavam, hein? Funcionava. Cara, eu tenho uma tia que ela benze e quando não sei mais o que fazer... Recorre a ela. Tia Joana, por favor, ajuda. Benze aqui minhas filhas. E funciona. Isso que é legal, cara. É impressionante. E eu não sou tão... Não acredito tanto, mas não desacredito. Sim. Só que assim, eu acho que o ateu... Ele só não teve ainda, pelo menos 99% do ateu, ele não teve um problema que ele não sabia onde buscar mais. E aí, sei lá, ele tá na beira do precipício ali, o carro dele tá prestes a cair, ele fala, meu Deus, e agora? Tipo, ele não chegou nesse nível. Talvez em algum momento ele vai falar, agora eu preciso de uma força maior. Alguém tem que me ajudar. Eu acho que Deus se expressa de uma forma tão visível, cara. Mas... Aí que tá. Se eu começar a induzir o ateu a acreditar em Deus, eu tô virando um crente. Então, pra mim, ele tem que ter plena liberdade de escolha, de consciência, de tudo. Mas essa minha teoria, você concorda? Concordo. De que o ateu só não teve ainda a necessidade de uma força maior. Mas também não é legítimo, né? Se você acreditar em Deus só porque você tá no perigo, não é melhor você filosofar e meditar e entender que existe uma força por uma questão de verdade, entende? Mas tem gente que se volta pra Deus na hora do medo. O ser humano é muito assim, né? Então. A hora que a água bate na bunda, aí o cara fala... Puta. Mas aí a água volta pra baixo e ele esquece. Então. Entendeu? E Deus é uma coisa contínua. Tipo, o cara tá com um problema financeiro e fala, meu Deus, me ajuda. Você tem que respirar a divindade. Eu não vou ter como pagar a conta. Então. E aí ele pede... Aí aperta. E eu não conheço. No templo é assim direto. É assim? É a vida fazendo bosta. E aí vem de uma hora pra outra e quer que resolve tudo. E não é assim que funciona. Porque doença, no caso de doença, né? A doença, ela começa a se manifestar no teu corpo espiritual, em corpos mais sutis. Porque o que acontece? Há uma realidade na Kabbalah que nós chamamos de Ein Sof, Deus, o todo. Essa energia, ela vai se condensando até virar matéria. Essa energia, ela tem muitos mundos por onde ela passa, né, que são as Sefirot. Ela vai passando pelas essas emanações. Uma doença específica. Vai sendo filtrada. Por exemplo. Então, nessas dimensões mais sutis, é onde a doença acontece, onde ela começa. Ela começa como pura energia, né? Em termos quânticos, tudo começa como pura possibilidade, pura energia. E aí você não vai cuidando, essa energia vai vindo para o mundo físico. E você não sabe também. Você não sabe. Você não sabe porque você não tem práticas espirituais, ou você não faz uso sempre dos recursos que a gente tem de natureza, tomar um banho de mar, tomar um banho de cachoeira. Tá? Não tá atento com você mesmo. Tá vivendo, tá só no escritório. Sim. Quando chega na carne, não adianta você correr pro melhor Pai de Santo, não adianta, porque já está na carne. Aí é remédio, é química, é medicina tradicional. Ciência, Exatamente. Então, os recursos energéticos, eles ajudam sim você a prevenir as doenças quando elas ainda estão no mundo sutil, no mundo das emanações, no mundo espiritual, entende? É onde começa o câncer, por exemplo. O câncer começa com essa questão nossa emocional. Aí, o emocional é o nosso plano astral. Então a gente não tá consciente disso. Mas lá nos nossos bastidores está rolando uma programação, às vezes de trauma de infância, do que seja, que está atraindo energias. O que eu não resolvo dentro de mim vai aparecer para mim repetidas vezes ao longo da minha vida. Em uma hora isso vai se manifestar. E normalmente é câncer, né? E normalmente é câncer ou diabetes. Foda. Câncer é foda. Câncer, diabetes É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!